Vamos pedir a Deus a presença e a ajuda dele nesse estudo. Vamos lá? Querido Pai, mais uma vez, humildemente, nos entregamos a Ti e pedimos que o Senhor se faça presente aqui nesse estudo, nos dando a orientação do que o Senhor nos deixou na Tua Palavra. E não podemos correr o risco de iniciar esse estudo sem pedir a Tua ajuda, sem pedir a ajuda do Espírito Santo para conduzir esse estudo. Abençoe-nos, nos dê sabedoria, tanto para ensinar como para aprender, tanto para falar quanto para ouvir. Pedimos também o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente. Muito bem. O pessoal está chegando. Às vezes eu vou dando esse tempinho aí para o pessoal ir se conectando. Aqui no Zoom, nós temos a Clemair, temos mais 4 pessoas ali no YouTube. Vão se manifestando, gente. A Cláudia está ali, o Sérgio, a Catarina. E vamos lá, vamos, sem mais demora, vamos iniciar o estudo de hoje. O que Jesus ensinou sobre a lei? Bom, Jesus, que é o nosso abnegado Redentor em sua peregrinação na Terra, foi uma representação viva do caráter da lei de Deus. Ele não veio para mudar a lei, mas para exaltá-la e torná-la gloriosa. Você pode ler esses textos, pode anotar aí. Bom, depois vai ficar aqui disponível essa transmissão. Você pode ler esses textos aí de Isaías 42, 21, Mateus 5, 21 e 22, também os versículos 27 e 28. Hoje, como eu disse, não consegui preparar os temas mastigadinho num PowerPoint, então nós vamos utilizar aqui, de maneira tradicional mesmo, a Bíblia. Nós vamos folhear a Bíblia, né? Que na verdade é o ideal. E a lei, ela é uma expressão da vontade de Deus com respeito à conduta moral da humanidade, e é tão eterna quanto o próprio Deus. Dizer que a lei não tem mais validade, que a lei não já perdeu o seu valor, é a mesma coisa que dizer que Deus também perdeu o seu valor, não existe mais, certo? Eu gosto ali desse conceito de Deus vir, de Cristo vir, né, para exaltar a lei, para ampliá-la, né, para nos representar o seu caráter da lei, né? Ele é a própria expressão da lei, da vontade de Deus. Vamos lá, então, aprendendo juntos o que Cristo ensinou a respeito da lei. Esse texto é um texto muito claro para nós também, muito claro. Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18. Vamos lá, abra sua Bíblia, se você a tem aí. Eu não vou projetar os textos, tá bom? Mateus, eu vou folhear aqui na minha Bíblia mesmo. Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18. Primeiro vamos ter em mente a pergunta, né? O que Cristo ensinou a respeito da lei. E agora vamos ler o texto. Mateus 5, 17 e 18 diz: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. A última palavrinha que aparece aqui nessa leitura, a palavrinha cumprir, né, no versículo 17, a última palavrinha do versículo 17, é a palavra cumprir. A palavra cumprir, a tradução, né, foi cumprir, mas no grego, a palavrinha plerô, ou plerol, né, que significa ampliar. Então, Cristo veio ampliar a lei. Inclusive, como você pode ver aqui nessa descrição, né, abaixo da pergunta, diz assim: Jesus citou várias vezes a lei e os profetas. O que isso significa? Né? O que isso significa para Jesus? A lei, em sentido geral, são os escritos de Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia, com um destaque para os 10 mandamentos, entendidos como a lei moral. Os profetas representam o restante dos livros do Antigo Testamento. Jesus ele chamava o Antigo Testamento de a lei e os profetas, embora também existisse a divisão em 3 partes, né? Lei, profetas e salmos, de acordo até com Lucas 24, versículo 44. Então, percebe ali, né? Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Então, ele está falando, ó, quando ele fala de lei, ele está se referindo à Torá, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, também conhecidos como Pentateuco, ou os livros de Moisés, certo? Pentateuco, né? A palavra penta, 5, então ali é Gênesis,
Êxodo, Números, Levíticos e Deuteronômio. Esses são os 5 livros, os primeiros 5 livros da Bíblia, conhecidos como os livros de Moisés, porque foram escritos por Moisés, conhecidos também como Torá, né, que significa lei, livros da lei, ou Pentateuco, ok? Então, quando alguém te perguntar, você já sabe o que é Torá. Muito bem. Vamos fazer uma pequena pausa aqui no nosso estudo, bem rapidinho, porque apareceu aqui um pedido de oração da Cláudia Leão. Ela pede oração pelo primo dela. Ele continua internado e o nome dele é Paulo Roberto. Complicações da Covid, ok? Então, é mais um caso aí de Covid para a gente estar orando. Anota aí, Paulo Roberto. Ok. Obrigado, irmã, pelo seu pedido ali. Que Deus possa abençoar, né, o seu primo aí, o Paulo. Vamos lá, a pergunta de número 2. Lembrando, gente, que você sempre pode participar, tá? Eu sei que o pessoal aqui é um pouco tímido para participar, mas tanto aqui a Clemaí, que está no Zoom com a gente, quanto o pessoal que está no YouTube, se tiver uma pergunta e você quiser fazer dentro do tema, pode fazer aí que a gente vai estar respondendo, ok? A pergunta que surgiu aqui, ó, Cristo, ele guardou a lei? Será que Cristo guardou a lei? Vamos ver esse texto aqui de São João capítulo 15, versículo 10. São João 15, 10. Vamos à Bíblia. Evangelho de João, é o quarto evangelho, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós vamos ao versículo 15, aliás, ao capítulo 15, que é o capítulo conhecido como a videira, né? Onde Cristo menciona ser a videira verdadeira. Vamos lá então, São João 15, versículo 10, diz assim: Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Bom, dúvidas não há, né? Ele diz assim, ó, assim como eu tenho guardado os mandamentos, e no amor do Pai, ele permanece. Gente, para deixar as coisas mais fáceis aqui, descomplicadas, guardar a lei de Deus é simplesmente amar a Deus e ao próximo. Quando você obedece aos mandamentos de Deus, você está demonstrando na prática que você ama a Deus e ao seu próximo. Se eu fosse resumir de forma simples, seria isso. Pecado, na Bíblia, é chamado de transgressão da lei. Você vai para 1 João capítulo 3, versículo 4, lá diz que pecado ele é a transgressão da lei. Se Cristo ele tivesse cometido um único pecado, umzinho, seja pequeno na nossa visão ou grande, mas um pecado só, ele não poderia ser o nosso Salvador. Porque ele precisaria de alguém que morresse por ele também, para pagar os pecados dele, né? Agora, por sua própria obediência à lei de Deus, né, a lei dele mesmo, Cristo ele deu testemunho do caráter imutável da mesma, ou seja, da lei de Deus, do caráter imutável da lei. E ele também provou que a lei pode ser obedecida por meio de sua graça, por meio da sua ajuda. Bom, a lei como tábuas de pedra. Vamos ver a lei que foi escrita como tábuas de pedra. Olha só a pergunta, né? Como que a lei de Deus chegou à humanidade de forma escrita? Vamos a esse texto de Êxodo capítulo 31, versículo 18. Êxodo 31, 18. Diz assim: E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Poxa, pena que a gente não tem tempo, né? Aqui agora. Mas existe um estudo extraordinário a respeito do dedo de Deus. A respeito do dedo de Deus. Bom, eu tô aqui me segurando para não falar, já dá o spoiler, né? Mas existe algo que é considerado o dedo de Deus na Bíblia. Eu não vou falar. Tô me segurando aqui. Parece aquela pessoa com abstinência de algo, né? Mas eu não vou falar. Mas é algo extraordinário esse estudo a respeito do dedo de Deus. Mas o que nos interessa aqui é como que a lei chegou à humanidade. Então, aqui diz em tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Os israelitas,
eles ficaram 430 anos como escravos no Egito. Alguns mencionam 400 anos, né? Mas, para ser um pouco mais exato, são 430 anos que eles passaram de escravidão no Egito. Durante esse tempo, eles não tinham liberdade para cultuar o Deus verdadeiro. Logo, todas as tradições religiosas e mandamentos do Senhor foram sendo esquecidos, como a libertação de seu povo. Aliás, com a libertação de seu povo, Deus queria começar uma nova experiência. Assim, mediante a lei, né, a entrega da lei escrita, Deus fazia uma aliança com seu povo. Por que essa informação é importante? Porque às vezes a gente pensa que a lei ela passou daquele momento em diante a existir. Mas a lei sempre existiu, gente. A lei sempre existiu, não foi daquele momento em diante. Até porque quando você olha, por exemplo, para o mandamento do sábado, eu já quero preparar você, o seu coração, porque na próxima semana nós teremos o estudo do sábado, né? Um estudo específico sobre o sábado. Mas veja só, o mandamento do sábado ele começa como? Lembra-te do dia do sábado. Mas como é que eu vou lembrar de uma coisa que eu não sei, se é nova? Não, é porque não era nova. O sábado, assim como os mandamentos, sempre existiram, desde a criação. Então, só um texto bônus aqui, que eu lembrei agora. Dá uma olhadinha na sua Bíblia, ou anota aí para você acessar, folhear depois. Gênesis 26, versículo 5, que fala a respeito de Abraão. Abraão está lá atrás de Moisés, muito antes, né? E aqui diz assim, ó, isso é cerca de 400 anos antes da entrega da lei, tá? Antes do Sinai. Gênesis 26, 5 diz assim: porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Aqui Deus é categórico, né? Para aí, a lei não foi dada só no Sinai? Por que 400 anos antes Abraão obedeceu a lei? Mas que lei? Os 10 mandamentos, é óbvio, né? Então, esse papo aí de que a lei ela só foi entregue no Sinai e também somente para os israelitas é papo furado, não é bíblico, tá bom? Vamos lá, então. Pergunta de número 4. O que Jesus ensinou sobre a obediência aos mandamentos? O que Jesus ensinou sobre a obediência aos seus mandamentos? São João 14, versículos 15 e 21. São João 14, 15 e 21. Vamos lá ao versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Você quer dar uma prova de amor a Jesus? Simples. Obedeça aos seus mandamentos. Mas você quer dar outra prova de amor a Jesus? Não tem como. Simples assim. A única prova de que nós o amamos é obedecendo a sua lei. E também essa obediência deve ser motivada pelo amor, não pelo medo, mas simplesmente pelo amor. Mas aqui tem mais um verso para a gente ler, que é o versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Claro? Muito claro, né? Então, Jesus ensinou que a obediência aos mandamentos ela deve ser motivada pelo amor, certo? Agora, a pergunta de número 5. Se a lei de Deus não foi abolida, qual é a sua função? Poxa, que perguntinha legal, né? Que pergunta legal. Nós lemos ali o texto de Mateus, lembra? Mateus 5, verso 15, Mateus 5, 17, né? Foi isso? Foi esse o texto que nós lemos, né? Mateus 5, verso 17 e 18, que Jesus fala, eu não vim revogar a lei ou os profetas, mas sim para cumprir. Lembra do verso? Então, se nós aprendemos agora há pouco, nesse momento, que a lei ela não foi abolida, ela ainda tem validade, então, qual é a sua função? Gálatas capítulo 3, versículo 24. Gálatas 3, 24. De maneira, olha só esse texto, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados
por fé. Aio, o que que era aio? Era como se fosse um tutor, um pedagogo, alguém que levava, né, a pessoa, conduzia ela à lei. Então, a lei, ela nos serve para nos conduzir a Cristo, tá? Eu já vou fazer mais um comentário sobre isso, vamos apenas ler aqui o texto de Romanos, capítulo 3, versículo 20. Romanos 3, verso 20, e Romanos 7, verso 7. Romanos 3, 20 diz: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Pega essa ideia. Nós não somos justificados pelas obras da lei. E é pela lei que vem o conhecimento do pecado. Agora, capítulo 7, versículo 7. Diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo algum, ou de modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, ou não dissera, não cobiçarás. Perfeito. Então, perceba aqui, vamos ler o comentário, na sequência eu quero fazer o meu comentário. Assim como o espelho mostra a sujeira que está no rosto, a lei mostra o nosso pecado. Como o espelho, ela não pode, como o espelho, né, assim como o espelho, a lei também não pode nos limpar, nem tem essa função. Sua função é apontar nossos defeitos e nossa necessidade de ir a Cristo em busca do perdão. Bom, podemos utilizar esse exemplo também. Eu gosto demais desse exemplo, para mim ele é o melhor, é o mais didático possível. Digamos que você esteja com o rosto sujo. Você não está vendo a sujeira no seu rosto. Mas quando você chega diante de um espelho, o espelho te mostra a sujeira. Mostra o erro. Mostra onde está o problema. Só que a função do espelho é apenas mostrar, mas não limpar. Concorda comigo? Você não vai pegar o espelho nesse momento, depois de ver a sujeira, e esfregar no seu rosto para limpar a sujeira, de forma alguma. Você vai para outro recurso, que seria ali o sabonete, a água, né? O sabão, enfim. É isso que você vai utilizar. Então, dentro desse mesmo exemplo, quando você peca, você só sabe que aquilo é pecado porque a lei mostra. A lei de Deus mostra, olha, isso é errado. Só que você não vai recorrer à lei para se limpar. Você vai recorrer a quem? A Cristo. Então, aqui o exemplo da água que limpa, que purifica, que lava, do sabão, que também ajuda nesse processo. Então, dentro desse exemplo, Cristo é o sabão, a água que limpa, que purifica, certo? Um outro exemplo que eu iria usar é o exemplo, por exemplo, de uma rodovia. Vamos pegar o exemplo de uma rodovia. Digamos que você acelera o seu carro a 120 km por hora em uma rodovia. A rodovia não tem nenhuma placa indicando os limites de velocidade. Nesse caso, o guarda não pode te parar, te multar, te punir por você estar quebrando uma lei que não existe. Agora, é diferente quando a pista, as placas indicam lá 100 km por hora e você está a 120, você está fazendo o quê? Você está transgredindo a lei. Então, a lei de Deus, ela serve para isso, para a gente saber o que é errado e o que é certo, e praticar o que é certo. Então, essa é a função da lei, apenas mostrar o erro, apenas apontar o erro. Imagina se não houvesse leis. Que caos que seria, né? Que caos que seria. Vamos ver a pergunta de número 6, ok? Qual será a norma usada por Deus em seu juízo? Olha, essa pergunta é muito interessante. Tiago, livro de Tiago, lá no finalzinho da Bíblia, perto ali de Pedro, das cartas de Pedro, as cartas de João. Tiago, capítulo 2, versículos 10 ao 12. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade.
Então aqui mostra, né, que nós seremos julgados pela lei. A norma utilizada por Deus no juízo, que será utilizada por Deus no juízo, é a lei. É a lei de Deus. Os 10 mandamentos, eles constituem a base da aliança entre Deus e seu povo, que são a norma de seu julgamento. Todos nós seremos julgados segundo a lei de Deus. Sendo assim, como ficará o caso dos que viveram antes de a lei ser dada a Moisés? Já pensou nisso? Muitos pensam que os 10 mandamentos eles passaram a existir após a entrega no Monte Sinai. Foi o que eu acabei de dizer, né? Isso, porém, não é verdade. A lei de Deus é eterna como Ele próprio. Desde a criação do mundo, vemos a lei de forma implícita. Ainda no Gênesis, primeiro livro da Bíblia, nós vemos alusões ao primeiro e ao segundo mandamento, ao quarto mandamento, ao quinto mandamento, ao sexto, ao sétimo, ao oitavo, ao nono e ao 10º. Você pode ver aí os textos aí de Gênesis. Gênesis 35, versículos 1 e 4, Gênesis 2, versículo 1 e 3, enfim, assim por diante. Você pode tirar um print aí dessa tela e analisar esses textos com mais calma posteriormente. Então, a lei sempre existiu, gente, sempre existiu. Não tem como fugir dessa realidade. Pergunta de número 7. Essa é a última pergunta de hoje. Pergunta de número 7. Ela diz assim: a salvação humana, perdão aí pela tosse, a salvação humana depende da lei? Será que ela depende da lei? Vamos lá, vamos ver o que a Bíblia diz em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Nós já lemos esse texto aí em algum momento, mas vamos aí novamente folhear a Bíblia e ler esse texto. Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então veja, a salvação humana depende da guarda da lei, da obediência? É claro que não. Nossa salvação, gente, é obtida unicamente, inteiramente, pela graça. Não por obras. Quando fala obras, está falando de boas ações. No entanto, o seu fruto é a obediência aos 10 mandamentos. O seu fruto é. Porque não existe como eu ser obediente a Deus, eu estar salvo pela graça, mas praticando coisas erradas. Então, as boas obras, elas são importantes, elas têm o seu papel, porém, não no sentido de obter a salvação, mas como resultado da salvação. Essa obediência, ela desenvolve o caráter cristão e resulta em uma sensação de bem-estar. É uma evidência de nosso amor ao Senhor e de nossa atenção aos semelhantes. Concluímos que não somos salvos por guardar a lei, mas salvos para guardar a lei. Entendeu a diferença? Eu vou repetir. Nós não somos salvos por guardar a lei, mas salvos para guardar a lei. Só pode obedecer à lei de Deus aquele que um dia foi salvo por Jesus. Simples assim. Simples assim. Davi, ele declarou, né, no Salmo 119, versículo 165, os que amam a tua lei desfrutam paz, e nada há que os faça tropeçar. A lei de Deus, ela é um guia para a felicidade e proteção da humanidade. Viver de acordo com seus princípios proporciona paz e segurança. Nossa obediência a Deus é uma expressão de nosso amor e gratidão pela grande salvação oferecida na cruz do Calvário. Perceba, qualquer lei física aí que nós formos desobedecer, quebrá-la, tentar quebrá-la, nós nos quebraremos. Vou dar um exemplo. Imagine você querendo quebrar a lei da gravidade. Você dizendo assim, não, essa lei da gravidade não existe. Eu vou provar que ela não tem sua função, que ela não existe, e eu vou pular de um prédio. O que vai acontecer se você querer provar que a lei da gravidade não existe e pular de um prédio? Você vai quebrar. A lei? Não, você vai quebrar você.
Você vai se quebrar inteirinho, inclusive, porque não existe como, né? Não existe como quebrar essa lei. Essa lei, ela existe. Os 10 mandamentos é a mesma coisa. Eles existem e eles são para a nossa segurança, para a nossa proteção, para o nosso bem. Feito isso, vamos fazer a nossa decisão de hoje. Mas antes de fazer a nossa decisão de hoje, olha essa tela aí que importante, que interessante. Tira um print dela. Se você puder, vou deixar ela aqui na tela para você tirar um print, que é os 10 mandamentos no Novo Testamento. Para alguém falar para você, não, mas a lei só estava no Antigo Testamento. Então, anote esses versos aí, porque a lei se encontra também no Novo Testamento. Né? Não adulterarás, não terás outro Deus diante de mim, enfim. Tá aí os textos em que a lei de Deus se encontra também no Novo Testamento, os 10 mandamentos. Agora sim, vamos para a decisão de hoje. Pessoal, enquanto nós vamos fazer as decisões de hoje, escreva aí para nós se você tem alguma dúvida ou se ficou claro com relação à lei de Deus. Era assim mesmo que você via? Era assim mesmo que você compreendia? Diz aí nos comentários. Enquanto isso, eu vou fazer as perguntinhas de hoje. Minha decisão, compreendo que a lei de Deus é uma expressão de seu caráter e tão eterna quanto ele mesmo? Você compreendeu assim? Você entende assim? Né? A lei de Deus, ela é eterna, ela é a expressão do caráter dele e ela é tão eterna como Deus é eterno? Eu espero que você responda afirmativamente essa pergunta, porque é essa compreensão que a Bíblia nos dá, nos traz. Segunda pergunta, segunda decisão, sendo a lei a norma do juízo, buscarei pelo poder de Deus viver seus princípios em minha vida. Sempre a ajuda de Deus, do poder dele. E terceiro, desejo pela graça de Deus viver esses princípios como uma demonstração de amor e gratidão pela salvação em Cristo. Repetindo, desejo pela graça de Deus viver esses princípios como uma demonstração de amor e gratidão pela salvação em Cristo Jesus. Amém?